E hoje eu vou ensinar um pão de ló de coco, um recheio 4 leites e como fazer a prensagem correta desse bolo. Então presta atenção no vídeo. Pão de ló de coco. Nós vamos iniciar com os ovos e o açúcar. E eu vou bater por aproximadamente 10 minutos. Essa parte é muito importante, tá? Porque essa massa é de método espumoso. O que isso significa? Significa que ela precisa ficar bem espumosa, ela é fofa. O pão de ló ele tem essa característica de um bolo mais leve, um bolo mais fofo. E esse método espumoso é o que vai fazer ele crescer. No caso dessa massa eu não vou colocar fermento químico, eu vou utilizar somente essa clara com a gema batida para que o nosso bolo cresça. Então realmente é importante que você deixe ele bater bem, no mínimo uns 10 minutos batendo, tá? Para que a gente tenha o resultado que a gente precisa. Olha só como que ficou aqui a nossa clara, gema batida com o açúcar. Ó, ficou bem sedoso, aumentou bastante o volume, né? E é isso que a gente precisa, tá? Que a gente precisa que essa parte inicial fique assim mesmo. Agora, com uma peneira, eu vou peneirar a farinha de trigo para tirar qualquer gruminho que tenha na farinha. E com o fouet, com muita delicadeza, eu vou misturar e incorporar essa farinha de trigo nessa nossa mistura aqui. Por quê? Se eu bater muito forte, eu posso perder o volume que eu conquistei batendo, né? E a gente não quer que isso aconteça, eu preciso desse volume. Então, com muita calma, muita paciência, com delicadeza, a gente vai fazendo essa mistura até ele ficar assim, ó, nessa consistência, já com a farinha bem incorporada, tá? E agora eu vou colocar o nosso coco ralado, tá? Prefiro um coco ralado com os pedacinhos maiores, para que realmente quando você for comer essa massa, você sinta os pedacinhos de coco. E eu vou colocando aos poucos, porque como eu já mexi lá com a farinha de trigo e eu quero manter o meu volume, eu vou colocando aos pouquinhos e vou mexendo delicadamente, como a gente fez lá com a nossa farinha de trigo, tá? E aqui, gente, a nossa massa está pronta. Agora eu vou utilizar aqui uma forma, tô colocando no fundo um papel manteiga, essa minha forma tem 20 centímetros de diâmetro, e eu vou despejar toda a minha massa dentro dela. Aí, gente, meu forno já está pré-aquecido, tá? 180 graus, e eu vou levar para assar nesse meu forno por aproximadamente 25 a 30 minutos. Vamos ao nosso recheio 4 leites. Gente, o que é o recheio 4 leites? São 4 ingredientes que contêm o leite, né? Então, leites de formas diferentes. Então, a gente vai ter aqui o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e o leite de coco. Poderia acrescentar qualquer outro leite, por exemplo, leite de vaca, né? O leite integral, leite de soja, qualquer outro leite, poderia, tá? Ah, e se eu colocar aqui também o leite de vaca? Vai aumentar, vai ser 5 leites, certo? Então, essa é a base do nosso recheio, tá? Aqui eu já coloquei, gente, o leite condensado, coloquei agora o leite em pó, faço essa mistura com fouet, por quê? Porque eu quero que fique bem dissolvido tudo. Coloquei agora aqui o nosso creme de leite, vou misturar de novo, gosto de fazer essa parte com fouet, como eu falei, para ficar tudo bem desmanchadinho, não ficar nenhuma pelotinha do leite em pó, por isso que eu peneirei também. E agora aqui por último eu estou acrescentando o nosso quarto ingrediente, que é o leite de coco. Vocês não têm ideia do sabor que é esse recheio, ele é simplesmente maravilhoso. Agora, gente, vamos cozinhar esse nosso recheio para que ele fique num ponto bem gostoso, bem sedoso, bem cremoso e um ponto firme, tá? A gente não quer um recheio num ponto mole. Então, a gente sempre tem que estar mexendo esse recheio. Não pode sair daqui e largar a panela, então tem que ficar mexendo, raspa o fundo, raspa as laterais. Olha como já mudou a coloração, olha como ele já ficou amarelinho e o cheiro é maravilhoso. Vocês estão vendo aqui, ó, o ponto? Eu tô despejando ali e tá ficando montinhos, tá? Ó, ele não se desmancha com facilidade, vai ficando um montinho em cima do outro. Esse é o nosso ponto, gente. O nosso recheio aqui já está pronto, tá?
Esse ponto aqui, após, vocês vão ver como ele vai ficar quando ele esfriar. Agora eu vou colocar aqui nesse meu recipiente para deixar ele esfriar. Vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente, mas se vocês estiverem com pressa, pode levar assim para a geladeira para ele esfriar mais rápido, não tem problema, tá? Só que se for levar à geladeira, eu aconselho a colocar um plásticozinho em cima ali para não ficar nenhuma películazinha na geladeira, não pegar cheiro também, tá? E agora vamos ao chantilly. Esse meu chantilly está bem gelado, tá? É importante que o chantilly esteja bem gelado. Ele não pode estar morno, nem em temperatura ambiente, senão ele não vai chegar no ponto que a gente quer, tá bom? Então, utilize o chantilly bem gelado. Vou bater aqui o meu chantilly. Dependendo do chantilly, ele demora um pouquinho mais que outros, tá? Mas o importante é que ele chegue num ponto que a gente consiga espatular. Nesse primeiro momento, eu vou utilizar o chantilly para fazer uma cinta de contenção do meu recheio. Depois vocês vão ver como que eu vou utilizar essa cinta e eu vou explicar para que serve essa cinta, tá? E eu aconselho vocês a sempre fazerem isso porque isso dá mais segurança ao bolo de vocês, tá? E aqui seguimos batendo nosso chantilly. Ele já tá quase chegando no ponto. Eu não gosto de deixar ele passar muito, depois ter que hidratar, tá? Eu prefiro deixar ele nesse ponto, ó, mais suave, porque daí não precisa hidratar, ele já tá no ponto certo para mim utilizar tanto para cinta de contenção quanto pro alisamento, tá? Olha só como ele tá bem sedoso, tá lisinho, tá firme também, tá? Não tá mole, olha só como ele não tem bolha de ar, ele tá liso. Então, é esse ponto que eu gosto de deixar. Eu vou colocar ele numa manga de confeitar. Vou colocar aqui abrindo a manga na minha mão. Como a minha mão é grande, gente, então eu consigo usar a minha mão de copo. Mas quem não tem essa facilidade, pode abrir a manga dentro de um copo de medida ou um copo normal. E daí tá enchendo, tá? Nesse processo é importante utilizar a manga, tá? Porque como é para colocar a cinta de contenção, então é bom que você use a manga para fazer uma cinta bem certinho, tá? Aí aqui eu já puxo pra cima, vou torcer aqui a minha bordinha pra fechar bem e vou deixar aqui do ladinho porque a gente vai utilizar daqui a pouquinho, tá bom? E guardo o restante pra depois. Vamos à prensagem do nosso bolo. Então, o nosso bolo, gente, tá aqui lindo, maravilhoso, cheiroso, já assou. Agora eu vou soltar aqui nas laterais para que a gente possa fazer a prensagem desse nosso bolinho. Eu gosto de usar essa espátulazinha para ir soltando dos lados, tá? Para que não machuque a lateral dele. Vou pegar aqui um potinho para me ajudar a soltar o fundo. Essa aqui é uma forma de fundo removível. Então, já soltei aqui o nosso fundinho. Olha que lindão que ficou o nosso pão de ló. Perfeito, né, gente? E agora, olha essa cor que fofa. Uma massa bem fofinha, gente. Eu adoro essa receita aqui, tá? E agora, a gente vai cortar, tá? Você imagina ele em 3 partes, tá? Então, você tenta imaginar ele em 3 partes iguais. Eu começo por baixo, então eu vou só serrando superficialmente a lateral para marcar essa lateralzinha. E depois que eu já cheguei a todos os lados, eu vou para a parte de cima e já vou, porque para mim ter uma ideia, né, das 3 partes iguais. Então, eu já vou para a parte de cima, ó, já solto a parte de cima toda. Vou deixar ela ali separadinho. E eu volto lá para aquela minha marquinha da parte de baixo, ó. E agora, como eu já tenho a medida certa, é só eu ir girando e serrando até eu conseguir separar a fatia toda. Ó, que fatia bonita que ficou. 3 fatias bem bonitas pro nosso bolo. Ó, as 3 fatias iguaizinhas, olha só que legal que ficou. E aqui, gente, olha a textura desse nosso recheio. Nosso recheio ficou muito bom, olha só. Ficou cremoso e ficou firme, tá? Não ficou duro demais e também não ficou fluido demais. É um recheio firme pro nosso bolo. E muito saboroso também. Gente, eu uso essa parte de baixo do bolo, que na verdade é a parte de cima, a tampinha dele. Essa parte, ela fica mais úmida. Então, eu não passo nada aqui no meu Cake Bird. Eu não passo recheio, nada. Eu só coloco essa tampinha para baixo, porque depois ela vai umedecer e ela mesmo já gruda no meu Cake Bird, sem eu precisar colocar recheio.
Então, eu sempre utilizo ela no fundo do meu bolo. E agora, eu vou utilizar aqui uma caldinha para deixar esse bolo bem molhadinho, bem saboroso. Eu estou utilizando aqui uma calda de leite de coco com água, tá? Então, eu diluí um pouquinho do leite de coco com água e estou utilizando para molhar esse nosso bolo. Agora vem a parte da nossa cinta de contenção, ó. Eu pego o chantilly e eu vou fazer exatamente uma cinta, gente. Qual que é a ideia aqui? É que o nosso recheio não vaze. Então, se eu utilizar uma geleia aqui, se eu utilizar frutas, isso vai fazer com que o meu recheio fique mais seguro ali dentro, tá? Eu sempre gosto de usar cinta de contenção, independente do recheio, tá? Então, aqui eu vou colocar o nosso recheio, bem bonito, bem saboroso. Vocês estão vendo que ele tá soltando com dificuldade da colher? Isso normalmente acontece, tá? Eu vou pegar aqui um copinho com água e isso facilita espalhar o recheio, gente, ó. Você molha a colher na água e olha como desliza o recheio. Facilita muito, muito, muito mesmo, principalmente quando você for trabalhar com algum recheio que seja à base de leite condensado, né? Tipo um brigadeiro, por exemplo. Então, isso facilita demais na hora que a gente vai espalhar isso, tá? Facilita bastante, até para soltar da colher também facilita. Olha só como ele fica bonito. E muito mais fácil de espalhar. Então, coloquei aqui a primeira camada, tá? Uma quantidade bem boa de recheio. E agora a gente vai colocar a nossa segunda camada. Aqui eu vou utilizar o nosso meio, tá? O nosso meio da massa vai exatamente ficar no meio, porque eu gosto de utilizar o fundo na parte de cima. Então, ó, vou regar de novo com a nossa calda de leite de coco, porque pensando aí no sabor do nosso bolo, né? É um bolo onde a massa leva coco e o recheio é 4 leites, então eu acho que vai ser legal ter essa junção de sabores, tudo vai combinar, isso na boca assim, cai perfeitamente bem, vocês vão adorar. Mais uma vez aí colocando em prática a nossa cinta de contenção, para que esse nosso bolo fique bem estruturado, tá? Isso é importante. E vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui uma prensagem à mão livre, né? Tem gente que faz dentro da forma, eu poderia utilizar a nossa forma ali para fazer essa prensagem, mas eu queria aqui mostrar para vocês todos os detalhes. Agora, gente, eu coloquei aí o fundo do nosso bolo, que aqui vai ser o nosso topinho, né? Eu gosto de deixar sempre essa parte do fundo para cima, porque normalmente ele é mais nivelado, ele é mais reto, né? Então, agora, colocando essa parte, vocês podem ver que o bolo tá tortinho, mas não tem problema, porque na hora de colocar o acetato, ele vai corrigir, tá? Ó, ele vai acertar. Então, eu coloco o acetato em volta, fazendo já uma leve pressão, e aqui nessa parte, ó, eu já pressiono, eu vou pressionando, porque eu quero que ele fique retinho, nivelado. Então, para que ele fique reto, eu preciso dar uma pressionada ali. Coloco aqui a minha fita para segurar ele, porque como eu pressionei, o bolo vai estar fazendo força para ele soltar, né? Então, eu tenho que colocar a fita ali para segurar ele. E aqui fora também eu coloco mais uma fita para que ele fique seguro. E ali em cima eu vou ajeitando agora com a minha mão. Eu vou pressionando ele para que ele fique bem compacto, recheio, cinta de contenção e massa. Vou ajeitando com a minha mão para que ele nivele. E vou umedecer a parte de cima agora com a minha calda, para esse bolo ficar bem molhadinho e bem gostoso, gente. Muito delicioso esse bolo vai ficar, vocês não têm ideia. Façam que vocês vão adorar. E eu uso ali o meu papel manteiga do fundo, eu gosto de colocar em cima também, para garantir que ele fique bem úmido, tá? Para garantir que essa massa fique bem úmida, para que ela não resseque. Mesmo que ali ainda vou passar por cima ali um papel filme para proteger bem esse bolo, até porque ele vai para a geladeira. Então, para ele não pegar nenhum cheiro, nenhum resíduo, nada, eu gosto de cobrir bem esse bolo, tá? Então, aqui já botei a identificação desse meu bolinho. Identifiquei ele, cortei ali um pouquinho da sobrinha em cima. E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou usar ele isso aqui como decoração. Isso aqui são aqueles coco em lascas, sabe? Lascas de coco.
Como o nosso bolo vai ficar branquinho, para não ficar totalmente branquinho, eu vou dar uma tostadinha nesse coco, tá? Eu vou usar o maçarico e eu vou tostar ele para que ele fique com umas corzinhas mais escuras. Isso vai dar um sabor também todo especial ao meu coco. Então eu pego o maçarico. Se você não tiver maçarico, pode levar ao forno também, mas já deixa o forno aquecido antes e coloca a forma lá já com o forno aquecido a uns 200 graus e fica de olho para ver, porque ele vai escurecer, tá? Daí você vai acompanhando. Mas você pode tranquilamente fazer esse processo também no forno, ok? Olha como ficou linda nossas lascas tostadas, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então, ó, curta, compartilhe, se inscreve aí no canal e me acompanhe, sempre tem coisa boa por aqui.